8 horas 30 minutos, já voltamos com o Folha no Ar, terça-feira, 28 de fevereiro de 2023. Hoje, com tempo em Campos quente. E agora, rapaz, Ponte da Lapa, só uma pausa aqui na volta do programa. Ponte da Lapa tá com o trânsito parado no sentido Guarulhos Centro. Parado, não tá lento não, parado. Se você está em Guarulhos agora e quer chegar aqui pelo centro, não venha pela Ponte da Lapa. O trânsito é parado, não tem como informar aqui o que aconteceu, vamos apurar, mas no sentido Guarulhos Centro, pela Ponte da Lapa não dá. Deixa eu só visualizar aqui a Ponte Leonel Brizola, um pouco mais movimentada, mas fluindo bem ali o trânsito nos dois sentidos, Guarulhos Centro, Centro Guarulhos, Ponte da Lapa, com trânsito parado, eu repito, no sentido Guarulhos Centro agora. Bom, 8h31, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar. Eu trago o Rodrigo Gonçalves agora para abrir esse bloco, num resumido, e hoje, claro, né, com a presença do Aloysio Abreu Barbosa retornando a essa bancada. Eu vou falar de Rodrigo? Vamos falar de alergia então, né? É isso, abordando o tema alergia. Vou tentar resumir. A eleição de Rodrigo Bacelar era dada como certo para a presidência da Assembleia Legislativa antes mesmo da diplomação dos deputados. Não era segredo para ninguém que o Jair Bittencourt, que foi o vice-presidente da Assembleia Legislativa durante a gestão do André Siciliano, que o Jair Bittencourt gostaria de ser o sucessor de André Siciliano à frente da Assembleia Legislativa. Mas lá atrás, então, o Castro, por querer o Rodrigo Bacelar, que foi seu secretário de governo e virou aí um grande aliado, queria que o Rodrigo fosse candidato, e aí conversou com o Jair e ficou definido então com o Jair e outros nomes que tentaram ensaiar a sua candidatura naquele momento, que o Rodrigo seria o candidato e Jair ficaria com a Secretaria de Agricultura, que Jair já foi secretário de Agricultura, e ganhou inclusive destaque como secretário de Agricultura no momento que a Secretaria de Agricultura não tinha tanto dinheiro como vai ter agora nessa. Então houve a promessa que a Secretaria teria mais recursos e Jair poderia trabalhar de forma mais ampla na pasta, e ele aceitou, ok, tudo bem, vamos aí, tá tudo certo. Rodrigo começa a articular os nomes que fariam parte das comissões, quem ficaria na mesa, e aí isso já começou a desagradar, porque ele começou a colocar pessoas muito próximas. A CCJ para Rodrigo Amorim é o partido, acho que é PCB, acho que é PCB, o partido de Rodrigo Amorim, que só tem um nome. Nunca na história de uma Assembleia Legislativa um partido que tem um nome só fica com a CCJ, por exemplo, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa. E aí foi feita uma espécie de alianção com outros partidos que tinham um nome também, por Rodrigo Amorim ficar com a CCJ. Vale lembrar que o Rodrigo Amorim foi um dos que veio acompanhar o Rodrigo aqui na posse de Marquinhos, por exemplo, o que mostra a proximidade que os dois têm aí. E isso acabou gerando um desconforto dentro do próprio PL, porque o PL não aceitou não ficar com cargos de expressão na mesa, e também não aceitou o fato de não ficar com comissões importantes como a CCJ. E aí isso, numa ação que teria sido costurada pelo Altineu Cortes, que é o representante do PL no estado do Rio de Janeiro, inflamou aí então a candidatura de Jair Bittencourt, que partiu e aí conseguiu trabalhar e algumas mobilizações, juntou com o Paubel, com outros nomes, até com o Serginho, que hoje é líder do governo e era secretário de Ciência e Tecnologia de Castro também. E aí começou essa articulação que ganhou força com o André Siciliano, que também não ficou muito satisfeito com pouco espaço dado ao PT. Algumas pessoas falam diretamente ao filho dele, o Andrezinho, que estava chegando na Alerj. E aí começou essa articulação que também passou por Eduardo Paes, pelo PSD, né? E aí começou a se articular isso, e o Rodrigo começou a trabalhar também, e aí foi o pessoal de Campos para lá, os vereadores todo mundo, aquela coisa, fechado com o Bacelar, começou todo mundo a colocar adesivo, e
Só que a véspera da eleição, o Pobel entrou com uma ação no TJ que conseguiu que a eleição fosse voto secreto, que não fosse voto aberto. E aí as coisas meio que deram uma estremecida. Por mais que o Rodrigo, depois eu perguntei ele falou que não tinha, que ele tinha certeza que as pessoas que estavam fechadas, que ele estava fechado com ele e que o Rodrigo teve que ceder sim alguns nomes. A Zeidan, por exemplo, do PT entrou numa costura com o Quaquá, ela está na mesa. O PL ganhou um bocadinho mais de espaço, tanto é que o doutor Serginho virou o líder do governo, que era uma pessoa que estava lá também, junto com o Altineu, incentivando a campanha de Jair. Só que no final das contas o Serginho fez essa costura e conseguiu que o Jair tirasse a candidatura e o Rodrigo foi eleito, né? E quem está pagando um preço de uma certa forma um pouco mais caro é o próprio Jair Bittencourt e o André Siciliano, né? Que agora trabalham lá na Câmara para que isso não reflita no filho dele, porque o filho dele não seja prejudicado dentro da Alerj. E o Jair Bittencourt ficou sem a Secretaria de Agricultura. E hoje não conseguiu nem, ele que era vice-presidente da Assembleia Legislativa, hoje não consegue nem ser presidente de uma comissão sequer. E nem da agricultura agora. A agricultura foi a única, inclusive, que até agora não foi... Tem nem eleição marcada para a presidência. Das 35 comissões, todas elas já têm seus presidentes eleitos. Na verdade, 2 vão ser eleitas hoje. Mas a agricultura não tem nem prazo ainda para que seja escolhida. A gente não sabe se isso tem a ver com essa relação, né, ainda conturbada entre... Que por mais que o Rodrigo Bacelar tenha falado que não ia ter retaliação, e ele perguntei isso a ele no dia da eleição, e ele, de uma pergunta que foi feita diretamente por mim, ele falou, não vai ter retaliação, mas as relações vão precisar ser reconstruídas e tal. Já teve um encontro com Castro, que a gente noticiou agora, a gente fez uma entrevista com ele, que saiu sábado agora também, ele falando aí que não está tendo retaliação e tal, mas fato é que ele não está tendo mais o mesmo espaço, inclusive dentro da própria Assembleia. Eu vi... Posso... Sim, direto. Eu falei que ia meio que, tipo, roubar a função, com sua permissão, por óbvio. Eu estava viajando quando a eleição ocorreu. Confesso que procurei não acompanhar, mas fiquei impressionado com a demanda que jornalistas do Rio de Janeiro, e não só de jornais como de assessorias, me geraram ato contínuo na eleição de Rodrigo. Todos eu respondi, estou no exterior, estou sabendo por você da eleição de Rodrigo, e estou de férias, não vou tratar de assunto de trabalho. Eu resumo o Rodrigo perfeito, só para lembrar que o Rodrigo Amorim não. Rodrigo Amorim é bolsonarista que se elegeu a primeira vez deputado estadual quebrando a placa de Marielle. Ele não é do PCB, ele é do PTB. PTB, verdade. Ele foi pelo PSL e depois foi para o PTB. PTB, verdade. PTB. Quando o Bolsonaro sai do PSL, ele vai para o PTB. Que foi a partir do Alberto Jefferson, não precisa dizer mais nada, né? Sim. Embora tenha sido lá atrás, partido de Getúlio Vargas. Historicamente, a sigla de Getúlio, né? Enfim. Rodrigo Amorim, nos episódios aí, quando a briga esquentou mais entre Bacelar e os garotinhos, agora com os filhos, que primeiro esquentou com os pais, lá atrás. Mas ano passado, quando a briga esquentou muito, o Rodrigo Amorim fez um pronunciamento em resposta para o pronunciamento de Bruno Dauari, de baixíssimo nível, né? Na Alerj, que eu não vou reproduzir aqui, né? Eu não acho digno de parlamentar nem digno de um homem, né? Eu não falo homem no sentido homoafetivo, não, eu falo gênero humano, né? Abaixo de qualquer nível, né? E se reelegeu. O bolsonarismo é muito forte no estado do Rio de Janeiro, muito forte em Campos, no norte fluminense, é uma realidade. A realidade você não julga, você reconhece, né? Mas no meu entender, uma apresentação política lamentável, Rodrigo Amorim. Rodrigo Bacelar. O Rodrigo, ele quando foi eleito deputado, eu vou fazer volta lá atrás. O alvo de Rodrigo, o sonho de Rodrigo,
era ser conselheiro, era ser conselheiro do TCE, né? E as coisas foram acontecendo. Ele, assim como Ceciliano sucedeu bem o vácuo de Pisciani, Rodrigo sucedeu muito bem o vácuo da saída de Ceciliano, né? É hoje a eminência parda do governo, né? Acho que talvez abaixo de Castro seja hoje o grande nome da política fluminense. Muito rápido isso para o segundo mandato, primeiro e segundo mandato, muito rápido. Uhum. A ascensão de Rodrigo é impressionante. É um político dotado de capacidade de articulação imensa, né? Advogado, conhece muito o bastidor e hoje o alvo de Rodrigo se elevou. Rodrigo hoje pensa no governo do Estado. E Castro não pode, porque ele foi eleito na chapa com o Itzel em 2018. Foi agora reeleito, porque ele, agora com o Itzel foi cassado, ele como cabeça de chama, ele estava na chapa, né, que foi eleita. Ele não pode ser mais. Eu acho que a grande disputa do... Eu falei de Vladimir. Se fosse hoje, Vladimir... Acho que o desafio da oposição hoje era fazer com que tivesse um turno em Campos. Essa é a realidade de hoje. Não quer dizer que vai ser daqui a 1 ano e 8 meses, que é quando vai ser a eleição. Tudo pode acontecer. Se a eleição fosse hoje, o governo do Estado, os dois nomes para disputar iam ser Rodrigo e Eduardo Paes. Hoje são os dois nomes mais fortes do Estado do Rio de Janeiro. Né? E se trabalha para isso. E assim como a capilarização via venda da SEDAI com as prefeituras ajudou muito a eleição de Castro, no primeiro turno, você se recorda disso na quinta-feira anterior, primeiro turno eu falei, ninguém se espante, se segunda-feira a gente estiver falando aqui, no segundo turno presidencial, na eleição de Castro no primeiro turno, você se recorda disso? Foi. Porque pesquisa não é a leitura porca de quem tem mais índice. É importante, mas isso tem que ser cruzado com o conhecimento do candidato e com a rejeição do principal adversário. Aí você tem o quadro. Né? Hoje os nomes mais fortes são esses dois. O objetivo de Rodrigo hoje é construir uma candidatura ao governo do Estado, para CD Castro. Eu acho que ele e Eduardo Paes hoje, se a eleição vai ser daqui ainda mais tempo ainda, vai ser daqui a 3 anos e pouco, 3 anos e 10 meses. Então é muito tempo. É muito tempo. Mas hoje ele está trabalhando para isso, e com o Eduardo Paes também, que deve puxar Caio para federal, né? Também, depende também dessa capilarização no interior, né? É uma novidade que não deve ter por aí, embora esteja sendo anunciada desde o ano passado. Não aconteceu. Na verdade, agora... só desculpa. Na verdade, com o Hugo... Com Hugo Leal, né? Hugo Leal, Hugo Leal já com a saída de Hugo Leal, Hugo voltaria para a Secretaria de Petróleo e aí Caio, segundo o pai, já assumiria. Né? Só que Hugo não voltou ainda. Né? Então, hoje... Caio é o terceiro suplente, né? Então hoje já está no governo de Paes o Ferreirinha e também o Calheiro. Um está na educação e o outro está que são os dois suplentes depois de Caio. Então, assim, hoje, já com a volta do Hugo para o governo do Estado, que era esperado já de imediato, e não aconteceu, Caio já assumiria. Né? Então agora é para ver, mas também tem acho que o outro que é secretário de Saúde, que é o Alessandro, acho que se não me engano, foi um outro que também se elegeu, também é outro que também está para voltar para o governo, em abril, segundo Paes, falou comigo, inclusive, que em abril, acho que o outro tem o outro nome que volta, e aí voltando, também abriria espaço, né, para o Daniel, desculpa, eu falei Adriano, é Daniel Sorães. O Daniel Sorães, que foi secretário de Agricultura de Paes, está hoje como deputado, e voltaria em abril para o governo. E aí abriria essa vaga também para Caio em abril. É importante para Paes que Caio tenha mandato, né? Enfim. Mas hoje Rodrigo, a ascensão de Rodrigo é um negócio impressionante, realmente. E aí, quando eu voltei de viagem, eu retomei contato com esse tudo jornalista, né?
E assim, eles estão chamando muito da República do Chuvisco 2, né? Que foi a República do Chuvisco 1 foi de Garotinho e Rosinha, e a 2 agora com Bacelar. Né? Devagar com Andor com Santa de Barro, mas a realidade presente é essa. O Rodrigo é uma ascensão. Porque Pisciani foi mais lento. Siciliano foi mais lento. Rodrigo é muito rápido. É muito rápido a ascensão. Lembra realmente a de Garotinho. Uma ascensão. Embora Garotinho tenha tentado o governo do Estado e perdido para Marcelo Alencar, e na seguinte ganhou a de César Maia. Mas estou falando do executivo, né? O Rodrigo ainda não disputou. É só um projeto por enquanto. Mas é o projeto. O projeto é transformar o Rodrigo no governo do Estado. Agora, queria, Nogueira, saber a sua opinião, a sua análise. Eu tenho uma impressão, Aloysio, de que tem dois fatores aí com relação à ascensão do Rodrigo. A habilidade dele, comentar depois de você é fácil, que você manda as deixas todas para a gente que está atento. Mas é sobretudo a observação que eu faço. Dois fatores. A habilidade, repito, que você confirmou, de política, de fazer política. Ele faz política 24 horas. Articulação. Ao estilo dos veteranos da política, não vou citar nome, mas ao estilo dos veteranos. E um outro fator que eu andei analisando também, pensando, se você pensar também, talvez concorde ou não, mas há uma ausência hoje de lideranças no Estado. Se você perceber, e aí vem nomes como o do Eduardo Paes, e de imediato vem o do Rodrigo. Mas isso, em momento algum, eu desvalorizo a capacidade do Rodrigo. Pelo contrário. A capacidade dele de se tornar uma liderança estadual, que começou lá naquela CPI contra o Witzel, que ele presidiu, e ali ele ganhou... Ele foi relator, né? Relator. Foi relator. Foi relator. Então, mais importante do que o... Presidiu foi Chico Machado, não foi? Foi Chico. Chico. Aliás, parceirão dele. Sim, Tanto é que ele está na Secretaria de Governo. Então, assim, agora, tem um outro fator que eu tenho para mim que o Rodrigo vai ter que ter, já que ele tem habilidade nessa questão política, nas conjunturas de montar a sua equipe e de seu grupo, ele é muito habilidoso, ele vai ter que ter a mesma ou mais habilidade para lidar com a capital, imprensa. Quem esteve conosco aqui, você acaba de dar uma deixa, Chuvisco 2. Quem esteve conosco aqui foi o Mauro Silva, que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento. Em off, eu perguntava ele aqui, Mauro, como é que é essa história de carioca não gostar do próprio Fluminense, né? Do interior, aquela coisa, que você sai daqui do interior, vai para lá, se projeta a presidente da Assembleia Legislativa, que tem um orçamento de 3 bilhões e 600 milhões para 2023, então os caras ficam, né? De onde veio esse cara? Lá da roça, para comandar a gente aqui, lá da terra do chuvisco, para comandar a gente. Então ele precisa ter. E tem levado umas bordoadas aí, ultimamente, da própria imprensa que eu estou falando. Então ele vai ter que ter essa habilidade, a imprensa, como você falou, pós-eleição já fez contato com você, que é a referência aqui de informação para eles. Então, e já vasculhar a vida de todo mundo, inclusive do Maciel, advogado procurador da Câmara, já levou, da Assembleia também, já foi relatado lá numa crítica da imprensa em que ele prestou serviço ao governo do Estado, então candidato, né, o escritório dele e tal. Quer dizer, é aquela história, preciso ele ter essa habilidade e não com aqueles rompantes, com aquelas coisas que a gente conhece que os Bacelar têm, é normal, é natural que se tenha realmente, reagir bem a isso. Aquela cadeira ali já projetou alguns nomes importantes, inclusive o Sérgio Cabral, que tinha uma carreira linda, bonita, fantástica, era orgulho do pai dele, e que por final com certeza não foi mais esse orgulho todo. Então acho que a maior habilidade dele, já que ele tem essa predominância no campo político, vai ser com a comunicação. Se ele tiver uma boa comunicação, ele mantém essa projeção.
Eu queria, então são 8h50, que tiver a chave para partir para o encerramento. Começar aqui com a pergunta aqui da Silvana, no grupo de WhatsApp. Você também leu o comentário do Edmundo aqui rapidinho, Siqueira. Boa. Blogueiro, servidor público, jornalista. Um trabalho muito bom em relação à cultura de campos. Ele coloca aqui, nosso formato político, isso no streaming, né? Exige que o poder seja compartilhado, trazendo o legislativo para participar. A tal coalizão, entre aspas, definida pelo Abranches, Sérgio Abranches, a tal coalizão definida pelo Abranches. Vladimir subestimou o relacionamento com a Câmara e pagou o preço de perder a presença da casa. Concordo, gênero grau. De mudar aí, aquela confusão com o Rodrigo no resumo Barça dele, ele voltou lá em maio do ano passado. Né? Embora o governo Vladimir seja muito mais exitoso do que o de Rafael, na comparação, em termos administrativos, Rafael levou 3 anos para explodir a relação com a Câmara. Vladimir explodiu muito cedo, né, a relação com a Câmara. Muito cedo. Mas na verdade também foi assim, é o que falo. Mais uma vez, é questão de cargos, né? É o que falo. Na verdade, o Rodrigo deixou o segundo turno os vereadores que quisessem seguir com o Rodrigo, com o Vladimir, podiam seguir o Vladimir, e quem quisesse ficar com o Caio, ficaria com o Caio. E os que ficaram com o Vladimir naquele segundo turno tinham expectativa de chegar já ocupando, e aí não foi o que aconteceu. Então, é muito fruto disso também, né? De cargos que haviam sido, vamos dizer assim, negociados e pelo apoio ao segundo turno, pelo menos que falam bastidor, né? E não aconteceu. E aí, quando primeira oportunidade que se teve, com uma pauta que realmente era polêmica, deu no que deu. E é algo que a gente está vendo se repetir de uma certa forma agora também na questão de cargos. Mas tem um ingrediente muito diferente dessa circunstância, que é a ascensão de Rodrigo, que a gente comentou agora há pouco. Uhum, sim. Uma coisa eu brigar com um prefeito sendo vereador puro e simples. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Rafael Diniz, Marcão Gomes e Fred Machado e Nildo Cardoso fizeram no segundo governo Rosinha. Isso é uma coisa. Outra coisa é brigar com o governo do Estado me apoiando. Uhum. Isso é diferente. Sim. Pode até ser melhor brigar. Entendeu? Em termos da política, né? Mas, enfim, Alexandre Buchaú pergunta também qual o impacto que acredita ter as federações e fusões de partidos na esfera nacional sobre os nominados da eleição municipal de 2024. Sempre tem, mas é sempre um arranjo complexo, Buchaú. Obrigado pela audiência, pela pergunta. Eu queria só passar para a nacional, para a gente passar aqui. Também Ana Celina Ágio Rocha de Azevedo. Nem sempre um bom explorador político é um bom gestor da máquina pública, não é mesmo? Não necessariamente, é verdade. Qualquer área, né? Conheço bom repórter que não é grande editor e excelente editor que não foi grande repórter. Então, tem bom comentarista que não é bom âncora e bom âncora que não é bom comentarista. Então, qualquer área que você vá. Tem muito bom zagueiro que não vai jogar bem na frente. Atacante que não vai jogar bem defendendo. Então, são funções diferentes. Mas para passar para o Nacional, aí roubando aqui o papel do Nogueira com a anuência dele, não é tomar lá da cá, na opinião dos colegas, Bolsonaro regressando ao Brasil corre o risco de ser preso pelos atos antidemocráticos no 8 de janeiro? Pergunta Silvana Venâncio, jornalista no grupo de WhatsApp aqui do programa e do blog Opiniões, de Bom Jesus, Tabapuana. Vou dar minha opinião e depois passo a vocês. Acho que depois, no final, que já estamos pertinho dele. Acho que não. Eu acho que nem interessa a Lula ou PT que Bolsonaro seja preso. Acho que é aquela música do Claudinho, da Dena Canhoto, né? Bochecha sem Claudinho, Pipil sem Frajola. Eu acho que um precisa do outro. Um se retroalimenta do outro. E ficam os seus defensores se engalfinhando aí. E é engraçado que qualquer crítica que você faça ao governo Lula, você passa a ser bolsonarista. Uhum. E qualquer crítica ao desgoverno Bolsonaro, que eu considero, você passa a ser petista. Né? São muito radicais. Embora eu não faça o nivelamento.
Eu acho que o bolsonarismo, a exemplo dos atos de dia 8, chegou a estertores que o petismo nunca chegou. É no nivelo, né? No nivelo. E via de regra, a esquerda, não só no Brasil como na América Latina, tem a melhor formação, via de regra. Geralmente tem a melhor formação intelectual do que a extrema-direita, né? Isso via de regra. Lógico que tem exceções, né? Agora, acho que não deve ser preso. Agora, acho que o Anderson Torres, ex-ministro dele, que era secretário do governo de Brasília, que foi aos Estados Unidos e teria afrouxado as forças de segurança para poder promover o ato do dia 8, ele esperava que o Lula pedisse a intervenção das forças, e não pediu, né? Talvez uma tentativa de golpe, né? Eu acho que se o Anderson Torres abrir a boca, a situação do Bolsonaro é muito complicada. E aí estamos com o Anderson Torres na mesma coisa que a gente estava... O Palocci, por exemplo. Quanto tempo o Palocci vai aguentar de cana antes de começar a falar? Quanto tempo o Anderson Torres vai aguentar de cana? Ontem foi prorrogado. Sim. Quanto tempo o Anderson Torres vai aguentar de cana antes de começar a falar? Vale palco da Chico da Francisco, né? E se o Anderson Torres falar o que sabe, pode causar o mesmo estrago que causou Palocci falando que sabia, né? Enfim, sem juízo de mérito, mas, né? Mas eu acho que, assim, a priori, o que eu acho que deve ser, que deve acontecer, a gente tem, eu não me lembro se abril ou maio, porque tem um rodízio de ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no TSE, né? Tribunal Superior Eleitoral. E acaba agora, não sei se abril ou em maio, sai Lewandowski e entra Nunes Marques, no TSE. Do Supremo, na vaga do Supremo no TSE. Então, todos os analistas brasileiros, estou entre eles e concordo com eles, a inegibilidade de Bolsonaro, pelos vários crimes que cometeu, deve ser decretada até essa troca, porque o Nunes Marques é bolsonarista, como Lewandowski é lulopetista, né? Um foi nomeado pelo governo Lula. Tem uma história, a esposa do Lewandowski foi muito amiga de Marisa, a primeira mulher de Lula, né? Uma história lá em São Bernardo do Campo. Assim como o Nunes Marques, né? Tem uma história, está aprovada pelas decisões com o Bolsonaro. Então, eu acho que antes da troca de... Agora só vendo aqui se abriu ou maio, mas antes da troca de Nunes Marques substituindo Lewandowski na cota do Supremo... Acho que é maio que o Lewandowski se aposenta, né? Eu não sei. Eu sei que sai entre outros, mas é a cota do Supremo no TSE. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Que jogou o TSE. Sim, sim. Antes dessa troca, que é revezamento mesmo, vai ser decretada a elegibilidade de Bolsonaro. Eu acredito nisso, entendeu? Agora, acho que Bolsonaro é o nome... Maio de 2023. Maio, né? Uhum. É isso mesmo. Então, até 73 anos irá se aposentar. Mas ele sai dos dois, porque ele sai do Supremo, ele sai da vaga que o Supremo ocupa no TSE, sim, entendeu? E a decisão é do TSE. Ele está lá como integrante do Supremo, percebe? Então, mas quem pega o lugar dele é o Nunes Marques. No TSE. Nunes Marques como ministro do Supremo. Pega o lugar dele no TSE. Agora, inegavelmente, Bolsonaro é uma grande liderança, muito popular. Sim. Né? Lula ganhou essa eleição por... Lula não ganhou no primeiro turno por photoshop e ganhou de Bolsonaro no segundo turno por photoshop. Eleições duríssimas. Quer dizer, no primeiro turno, ele quase ganhou no primeiro turno, quase leva, né? Como quase perdeu também no segundo. Né? Engraçado, a eleição ao presidente de 2022, em termos de resultado eleitoral, só disso, elas parecem muito com a eleição a prefeito de Campos. Vladimir teve uma grande vantagem sobre o Caio no primeiro turno, e Caio encurtou muito e quase passou no segundo turno. Em termos de comportamento eleitoral, lembra muito, né? Agora, Bolsonaro é a grande liderança. Eu acho que a pior coisa que se pode fazer em relação a Bolsonaro é martirizar Bolsonaro, né? E a prisão dele transformaria ele em Marte. E acho que esse é o entendimento, muito mais do que o meu, do governo federal também, do próprio Supremo. Mas vamos lá. Rodrigo Nogueira.
A gente teve reflexo aqui em Campos, a gente com algumas prisões, inclusive com bombeiros sendo investigados por terem supostamente financiado, né, esses atos, fizeram vaquinha em grupo para arrecadar dinheiro para... acho que naquele momento ninguém imaginasse que fosse tomar tamanha proporção, mas de fato era um ato antidemocrático e isso nasceu assim. Então, né, de forma alguma poderia ter sido incentivado. Aqui em Campos a gente acabou tendo reflexos em relação a isso, de pessoas também que foram presas inicialmente como possíveis mentores, não do ato, mas de todo esse movimento que se criou em relação à antidemocracia, né? Não só desse ato lá em Brasília, mas também de rodovias fechadas em Campos, pessoas em frente ao Exército. É porque muitas vezes as pessoas estão... Campos São Fidélis, São João da Barra. Porque o que acontece? Nessa prisão, algumas pessoas estão dizendo assim, fulano não teve nem em Brasília e foi preso, mas não é a essência da investigação, apesar do inquérito ainda está em segredo de justiça, a essência não é essa. A essência é de que forma essas pessoas contribuíram para ficar alimentando esses atos antidemocráticos antes mesmo do ato de Brasília, fechando rodovia, em frente ao Exército. Então é uma investigação muito mais ampla. Mas existe sim essa preocupação, acho que, de não tornar nem mesmo essas pessoas que foram presas aqui em Campos ou na região, ou no estado, mártires, porque é isso que tem acontecido. A gente tem visto já sendo dada essa conotação política, por exemplo, de falar, é um preso político. Então, assim, é bom a gente acho que ter esse cuidado realmente, para que a gente não, de uma certa forma, não faça isso. Não dê espaço e voz a essas pessoas que queiram sair como mártires de uma situação que, de uma certa forma, elas contribuíram. Se não foram financiando, se não foram estando lá, foram pelo menos de uma certa forma alimentando com postagens em redes sociais, tentando de uma certa forma incentivar isso e muitas vezes não bancando isso depois, porque quando o bicho pegou, fez questão de apagar determinadas postagens. Então, assim, é bom a gente tomar muito cuidado em relação a isso. Aquela história, né? E aí foi o que as pessoas falam. Machão lá na rede. Aí que as pessoas falam assim, CPI, por que não querem fazer a CPI do dia 8? Porque não é interessante realmente, não tem lógica fazer uma CPI para poder... algo que já está sendo trabalhado pela justiça, a justiça já está prendendo, a justiça já está punindo. Porque não quero fazer CPI porque tem... porque sim, o governo sabia, não tomou providência nenhuma. E tem petista infiltrado. E aí esses discursos... O negócio é bebe. Esses discursos nunca vão diminuir, infelizmente, se a gente... E aí é o que a gente fala, né? É dos dois lados, sempre. Que você ouve de cá as pessoas falando isso e de lá as pessoas também alimentando cada vez mais. Também essa questão de falar Bolsonaro tem que ser preso, Bolsonaro vai ser preso, não sei o quê, que não cabe nesse momento, pelo menos para que a gente tenha essa pacificação, vamos dizer assim, né? Que, falando, tentando diminuir um pouco essa polarização que a gente sabe que não vai acabar tão fácil assim, né? Meu comentário vai ser igual o coicinho de porco. Curtinho. Pequenininho. Não vejo ainda, é claro, temos 3 anos e 10 meses, que você falou, Aloysio, muito bem, para surgir uma nova liderança. Mas, assim, acompanhando o dia a dia, essa coisa toda de liderança, de nomes, eu não vejo ninguém surgir. O que não é impossível, você tem um Tarcísio em São Paulo, tem aí um Eduardo Paes no Rio, enfim. Zema. Aquele menino do Rio Grande do Sul Sim, o Eduardo Leite. Fantástico. Bom, eu não digo que... Eu digo que pela conjuntura da polarização, talvez esses bons nomes não floresçam, não cresçam. E vai acontecer o que aconteceu em 2018, onde Bolsonaro foi eleito com, vamos dizer, aquela coisa toda do Lula, todo aquele escândalo. Então o maior cabo eleitoral, né, foi ele. E agora vice-versa, o maior cabo eleitoral de Lula não deixou de ser Bolsonaro. Mas uma coisa é preciso fazer, você falou muito bem, o Rodrigo, é que
é mantida essa polarização e ninguém mais do que o grupo de Bolsonaro sabe manter essa polarização. Ele falou essa semana lá, acho que foi na Flórida, semana passada, nos Estados Unidos, numa igreja, de que o governo dele ainda não acabou. E os caras lá estão apaixonados pelo Trump. Então, é assim, o Lula tem uma missão muito difícil, que é a economia. Saúde, casa popular, isso ele vai tirar de letra. Bolsa Família, quero ver a economia. E não acredito ainda na pasta com o Haddad como uma solução para a economia, que a gente tem hoje, por exemplo, o desafio de a desoneração do ICMS. Então, acho que é isso. Dos combustíveis, né? É a grande questão hoje. Hoje terça-feira. Então, pode influenciar muito. Porque não é só 69 centavos no litro da gasolina. É lá no óleo de cozinha, lá no arroz que você vai comprar no supermercado, é lá no remédio que você vai comprar. Então, o grande problema de Lula, hoje não chama-se Bolsonaro, chama-se economia. Eu concluo, ele não pode ser de novo um cabo eleitoral de Bolsonaro. Meu caro Aloysio, são 9h06. É claro que se deixar, a gente vai querer ficar aqui até meio-dia com as nossas colocações, e aí evidentemente que lá na internet tem toda a reação, e é natural e normal, mas precisamos encerrar por aqui e dizer que amanhã você estará de volta na pauta. Rodrigo vai ter aí um período sabático agora, né? Nada, sexta-feira eu tô aqui. Então, amanhã vamos estar aqui com o nosso querido, e é presencial, né, o Sofiati, Arthur Sofiati. Muito obrigado, Aloysio, né, obrigado aí por hoje, obrigado, né, mais uma vez aí pelo retorno aqui a essa bancada. Eu agradeço, fazer de público agradecimento aí a você, Cláudio, a você, Rodrigo, a Beto, a Arnaldo, que trabalhou muito tempo aqui nesse programa, agradecer a todos vocês pela contribuição aí. É um trabalho coletivo, né? E vocês dois, Cláudio, esses três, Beto também aqui na técnica, e Rodrigo levaram muito bem o programa aí. Rodrigo voltou com muita força na política, muito envolvimento. Rodrigo é multimídia, né? Sim. Experiência TV também, no G1, então virou muito envolvimento. Estava vendo ontem as estatísticas, né? E agora pela pesquisa, né? O número você não questiona, você reconhece ou não, né? E foi muito bem, e agradecer a vocês. Levaram essa bola. Eu vou dar. Rodrigo vai ter uma pseudo-folga, que ele falou volta na sexta, deve voltar na terça seguinte também, na outra sexta, porque deve ser falta política. Mas pelo menos nos outros dias ele vai ter um descansozinho aí, né, do Folha no Ar. E depois aí vão passar a fazer, depois da segunda semana, vou fazer 2, e aí sim volta aquele velho esquema, semana sim, semana não. E amanhã aqui com Arthur Sofiati, meio diferente. Eu vou fazer mais o papel do entrevistado que teve entrevistador. Como foi que hoje a gente meio que inverteu, né? O Rodrigo acompanhou de perto. E é isso, agradecer a vocês, agradecer sobretudo ao ouvinte e ao telespectador. Obrigado. Valeu. Amanhã, Jornal Folha da Manhã, bem cedo nas bancas. Só para refrescar a memória dos senhores, que hoje vão até mais tarde. Hoje tem aí a sessão na Câmara. Eita, que beleza. E eu acho que hoje não vai demorar muito, não, porque hoje tem também o lançamento do SOS Coração, que vai vir o secretário estadual de saúde, né, que é também mais um avanço que Campos consegue nessa parceria entre prefeitura e estado, né, e lá na Santa Casa, né. Então a gente sabe que isso aí vai também envolver lá os vereadores, então acredito que a sessão hoje não vai ter muito tempo, não, vai acabar mais cedo. Perfeito. Bom, como não falamos de futebol, não temos... Tem Flamengo hoje, final. Ia falar de outras coisas do Flamengo, mas eu...
Lembrar que Messi ganhou o 7º título, não é o 8º. É o 8º, do mundo. Obrigado. E que aos 35 anos, o jogador mais velho a conquistar o Mundial. Conquistar o Mundial, perdão. E eu vi o seu deboche lá nas redes sociais. Rapaz, eu peguei a camisa de Messi porque o Arco do Triunfo Napoleão construiu para saudar as vitórias da França na batalha e tal. Então eu fui no Arco do Triunfo e levei a camisa de Messi. O Mbappé não falou que os europeus estavam na frente dos sul-americanos? Sim. O Brasil dançou, eu sou sul-americano, Messi, a Argentina é sul-americana. Então eu fui no Arco do Triunfo com a camisa de Messi, Barcelona. Aí não olhei pro lado. Tava cheio, Arco do Triunfo sempre cheio. E na Praça de Gaulle, que são dois grandes generais que acabaram governantes da França, né? Charles de Gaulle no século XX e Napoleão no século XIX. E eu falei, muita gente olhou, rapaz, 3 olharam, 2 riram, um olhou cara feio. Eu falei, então eu não vou olhar de volta, porque se eu olhar de volta e baixar o olho, eu tô intimidado. Se eu encarar, eu tô procurando confusão. Então vou ignorar, que é a política mais sábia, né? Melhor. Mas Messi, assim, não dá para comparar quando não havia esse prêmio anual, né? Era a coisa mais da imprensa que elegia, né? Era muita época de Copa do Mundo, que se elegeu o melhor do mundo, né? Você não tinha essa eleição, né? O último ganhou esse prêmio, faz muito tempo, brasileiro, faz muito tempo, foi Kaká. Foi 2008, faz muito tempo. Aí tivemos Rivaldo ganhando esse prêmio, Ronaldo Fenômeno, que rivalizou com o Zidane nos anos 90, início dos anos 2000, né? Meio parecido com o que seria depois com o Messi e Cristiano Ronaldo. Mas Messi agora passa 7, eu acho que vai ser durante muito tempo recordista de melhor do mundo. Cristiano Ronaldo, como mostrou na Copa, já está no descenso. Messi conseguiu jogar a sua melhor Copa do Mundo. É uma das grandes atuações que eu vi de um jogador de Copa do Mundo. Embora Mbappé também na final, vai falar o cara que fez 3 gols, né? Mas Messi, ele tem uma atuação, porque você tem duas maneiras de jogar o melhor do mundo, né? Quando no ano de Copa do Mundo é pela atuação em clube. Messi teve uma atuação boa no Paris Saint-Germain, talvez muito boa. Mas se fosse jogar só por clube, não teria dúvida. O melhor do mundo foi Benzema. Agora, em ano de Copa do Mundo, sempre pensa mais em Copa do Mundo. Copa. Então, Benzema não jogou a Copa. Né? Porque são tundido, depois podia voltar. E não quiseram também. Parece que ele tem uma relação complicada com os demais jogadores. Chegou até a viajar para... Ele chegou aí para o Catar. Aí, na fase preparatória, ele foi cortado. E na final se aventou a possibilidade dele voltar. E isso não aconteceu. E ele já declarou depois disso que não volta para jogar pela seleção da França. Ele tem uma relação complicada com o Mbappé, com os demais jogadores. Agora, pelo que fez no Real Madrid, mas prevalece a Copa do Mundo. Sim. E o que Messi fez nessa Copa do Mundo, eu vou te dizer. Eu só vi 2 jogadores fazerem Copa do Mundo. Que eu vi. Sei que outros jogadores fizeram antes de eu nascer. Futebol não existe. Eu só vi 2 jogadores fazerem o que ele fez. Zinedine. Maradona em 86 e Zidane em 98. E quase faz de novo em 2006. Não, decisivo. Jogador decisivo. Ele jogou como ele nunca jogou. Ele jogou no mesmo nível que ele sempre jogou em clube. Mas que nunca tinha jogado antes na Copa do Mundo. Nem em 2014, no Brasil, quando foi o melhor jogador. Chegou à final. Talvez não tenha nem sido a melhor das seleções argentinas dessas disputas que ele participou. Não sei assim, elencar aqui agora de cabeça, mas talvez essa seleção não tenha sido a melhor de todas as outras que ele esteve lá na Copa com ela. É o que eu penso, eu acho. Pode-se colocar isso friamente no papel, mas dentro de campo talvez... Agora, muita gente, claro, boa ali na seleção. Em valores individuais não, mas eu concordo, posso até concordar com você, mas como time eu acho que foi. Pode ter sido. Como time. Porque deu tudo certo. E a Argentina foi o primeiro tempo deu da tudo França, certo, entortou a França. A gente nunca viu nunca viu na história do Mundial, desde que entrou substituição, que no começo não tinha, né? Uhum. O técnico trocar 2 jogadores no primeiro tempo. Isso nunca tinha acontecido antes, cara. Di Maria, que não esperava que fosse jogar, e pela esquerda, entortou.
Entortou a França toda. Né? Depois a França colocou o jogo no lugar no segundo tempo. Né? Agora a Argentina jogou muito bem. Os jogadores que surpreenderam. McAllister, incansável. Dybala, que se esperava muito, foi jogar bem. O melhor jogo de Dybala foi o último, foi a final. Eles também, rapaz, um ponta direito que fala, cair ali pela direita ali, Di Maria. Di Maria eu acabei de falar, Ah, você falando. tá. Di Maria, Sim, perdão. ele entortou a França, porque Di Maria vai entrar ou não vai. A Di Maria era para a direita, Di Maria jogou para a esquerda. Sim. Entortou a França toda, ninguém Matou esperava aquilo. ele entrou pela esquerda, Guilherme. É o famoso nó tático. E esse menino, Enzo Fernandes, Também. 19, 20 anos, menino comeu a bola. Não, Jogou muito futebol. Saiu de lá peso de ouro. O goleiro deles também, como é que é o nome dele mesmo? O goleiro Rapaz, eu lembrei dele aqui, mas defesas, o nome não. Defesas fantásticas. Com toda, teve uma com o pé. Depois fez aquele negócio ali com o troféu na hora que ganhou a Copa, né? Mas você viu que ele faz aquilo toda vez? Não. Eu vi depois uma espécie de retrospectiva dele. Ele é muito doido, cara. A gente não compra, você leva a parte boa, a parte ruim. Gente, 9h16. Então, não vamos falar da parte do Al Hilal, nem vamos falar da parte... Vamos direto agora para amanhã, 7 horas da manhã. A gente disputou, né? A gente ganhou a Libertadores, né? Não, deixa... Não foi isso? Foi a terceira vez? Não, nem fala. Libertadores? Nem falo porque eu já... A gente perdeu o final para time equatoriano nos pênaltis? Não, né? Não, eles não falam. Com o Renato Gaúcho como técnico, você queria o quê? 9h16, gente. Bom dia. Logo mais tem Flamengo com Del Valle, né? E perdeu de 1-0, não foi? Sim, Recopa. Recopa. O jogo logo mais no Maracanã. Em casa... Que mete um pacote nesse suco aí logo mais. A cara de Beto. Tem que fazer mais de 2, né? Vai fazer. Vamos lá. Aqui a gente conhece como suco. E vamos para frente. Amanhã a gente volta às 7, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar, com o Folha no Ar ao vivo sempre. Continue ligado, continue na Folha FM.